Olá, que Deus abençoe você. Nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica. Hoje nós vamos ler 2 Coríntios, capítulo 13. Se você tem gostado desse conteúdo, não esqueça de dar o seu gosto, de partilhar o vídeo também. Hoje nós encerramos todas as cartas do apóstolo Paulo para os Coríntios, né? E vamos dar continuidade depois voltando para Atos, vendo os próximos passos que ele deu e ir para as cartas que ele escreveu aos romanos. Bom, como sempre, começamos com a nossa oração. Meu Deus, aqui estamos. Queremos e precisamos ouvir a tua voz e ter a tua direção. É a tua palavra, meu Deus, que nos alimenta como o alimento que vem dos céus. Por isso, meu Deus, não é uma mera literatura, mas ela é o livro da vida, o livro que nos conduz à vida eterna. Fale conosco, abençoa essa pessoa, meu Pai, nas suas necessidades. Atende a ela para que ela seja abençoada, tanto quanto eu sou. Amém. Então, 2 Coríntios 13, versículo 1. É esta a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Já anteriormente o disse, e de antemão digo como estando presente uma segunda vez. Mas agora, estando ausente, o escrevo aos que antes pecaram e a todos os mais, que se outra vez for, não lhes pouparei. Visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive, contudo, pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele. Mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovado. Comentário do 5 diz, examinai-vos. Por várias vezes, alguns coríntios colocaram em dúvida a autoridade de Paulo diante da indisciplina deles. Era bem provável que não fossem de fato convertidos. Por isso, o apóstolo exortou para que cada um submetesse a própria fé a uma apurada avaliação. Só assim eles saberiam se pertenciam ao Senhor Jesus ou não. Dessa forma, precisamos conhecer nossa própria condição espiritual, nos examinando atentamente a fim de sabermos se em nós há sinais que evidenciam a salvação, como santificação, temor e obediência. Somente por meio do autoexame da alma e dos frutos pessoais conhecemos nosso verdadeiro estado diante de Deus. Veja que muitos, estavam divididos. Talvez um dissesse uma coisa, outro dissesse outra, então eles ficavam completamente desnorteados, Mas aqui ele dá a receita. Por exemplo, uma coisa é você nunca ter tido um contato com a palavra de Deus, você não sabe o que ela ensina, então você é totalmente ignorante com respeito às verdades sagradas. Outra coisa é você começar a saber a verdade e continuar praticando a mentira, Uma vez que você já tem a informação, basta praticá-la. Então ele fala, examinai-vos a vós mesmos. Eu não tenho que estar preocupado com o outro irmão se ele está ou não fazendo, mas eu devo me preocupar comigo próprio. E ele diz, se permaneceis na fé. O que me faz permanecer na fé? O Espírito Santo. A pessoa, quando ela não tem o Espírito Santo, ela está propensa a ser guiada por qualquer pensamento. Vem um diz uma coisa, ela segue aquele pensamento, vem outro diz outra, ela fala, não, realmente é isso. E ela segue, mas quando ela tem o Espírito Santo, a direção é de dentro para fora. O próprio Espírito Santo que está nela conduz ela. Então, o maior erro das pessoas que hoje estão na igreja e que valorizaram apenas as bênçãos, mas não o abençoador, é que elas vivem de bênção em bênção, procurando uma alegria aqui, outra ali, mas continuam vazias. Ela deve buscar o abençoador, ter o próprio Espírito de Deus nela. E ele fala, provai-vos a vós mesmos, Ele mesmo nos convida a nos colocar a nós mesmos em prova. Não é somente a prova materializada por meio da oferta, mas é provar a nós mesmos. Será que eu estou mesmo na fé?
Será que o que eu estou fazendo está correto? Quer dizer, examinar o que eu estou escolhendo, o que eu estou pensando, esse pensamento, né, realmente está de acordo com a palavra de Deus? Está de acordo com o que eu aprendi? Então, essa é a prova. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós. Se não é, que já estáis reprovado. Quer dizer, então, eu posso ser aprovado perante o Senhor Jesus ou não. Eu sou aprovado quando tenho o Espírito dele em mim, mas sou reprovado quando não tenho. As pessoas querem as bênçãos, mas elas ignoram o abençoador. Cuidado com isso. 6. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vos façais o bem, embora nós sejamos como reprovados, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, porque nos regozijamos de estar fracos, quando vós estáis fortes, e o que desejamos é a vossa perfeição. Portanto, escrevo essas coisas estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Quanto mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz. E o Deus de amor e de paz será convosco. Então, o Deus de amor e de paz só será comigo ou com você se nós regozijarmos, quer dizer, termos alegria no que fazemos, sendo perfeito, quer dizer, obedecendo a palavra de Deus, seremos consolados pelo Consolador, o Espírito Santo, teremos o mesmo parecer, o mesmo pensamento e viveremos em paz. Então Deus é conosco. Aí a prova, né? 12. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, que é o beijo no rosto. Todos os santos vos saúdam, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. E assim se termina a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Agora saltamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 1 ao 3 apenas. E diz assim: depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para ir à Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. E, passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus posta cilada, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. Então, nessas viagens que Paulo fazia de um lado para o outro, né, fugindo daqueles perseguidores, ele continuava escrevendo cartas para aquelas igrejas por onde ele já havia passado, aonde já estava constituído um povo e tentando resolver aqueles problemas que surgiam ali no meio. Agora vamos para Romanos capítulo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para o apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Comentário: Paulo, servo de Jesus Cristo. Ao iniciar sua epístola aos cristãos de Roma, Paulo se apresentou como servo do Senhor Jesus, chamado para ser apóstolo. Ele fez questão de dizer que não foi ele quem se intitulou apóstolo e queria que isso ficasse bem claro para que ninguém pensasse que ele era um aventureiro ou um aproveitador. Paulo ainda não era conhecido pela igreja de Roma, exceto por alguns cristãos que já o tinham visto pregar a palavra em outras cidades. Por isso era normal que alguns o olhassem com certa desconfiança. E ele sabia disso, porém, havia dentro dele a convicção de ter sido escolhido para anunciar o evangelho de Deus, o apóstolo que outrora servia e obedecia cegamente às ordens dos líderes religiosos quando o mandavam açoitar, ameaçar e prender os cristãos, se tornou um novo homem após encontrar o Salvador, a caminho de Damasco. Assim, o que antes era motivo de orgulho para Paulo, como sua alta posição junto ao Sinédrio, se tornou insignificante diante da grandeza do seu chamado para servir o Senhor Jesus. E assim somos todos, né? Quando nós realmente recebemos o chamado não dos homens, mas o chamado de Deus. O caso do apóstolo Paulo, ele foi chamado pelo próprio Senhor Jesus. Por isso o ministério dele foi exclusivo ou muito mais intenso para os gentios.
para aqueles que eram fora da nação de Israel. 2. O qual antes prometeu pelos seus profetas, nas suas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Comentário: prometeu pelos seus profetas. Se no princípio da epístola Paulo teve o cuidado de se apresentar à igreja em Roma, agora ele fala no que consistia o evangelho anunciado por ele em todos os lugares por onde passava. O apóstolo fez questão de dizer que não pregava nenhuma doutrina nova, inventada por ele, e sim o que estava relatado nas Escrituras pelos profetas, que, inspirados e dirigidos por Deus, anunciavam a chegada do Messias. Paulo foi enfático ao dizer que tudo o que foi escrito acerca do Messias se encaixava perfeitamente na pessoa do Senhor Jesus, pois ele foi o único que atendeu a todos os requisitos da lei e dos profetas, nos mínimos detalhes. Por isso, todas as profecias se cumpriram nele exatamente como constavam nas Escrituras. Então, não há outro evangelho a não ser esse, né? Da morte e ressurreição do nosso Cristo. Ele que morreu carregando os nossos pecados para nos libertar da morte eterna, né? A segunda e principal morte, né? Quando há a segunda morte, então se esgotam todas as misericórdias e as chances da pessoa ser salva. 4. Declarando Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. O comentário do 4, declarando o Filho de Deus. Com essas palavras, Paulo mostra aos cristãos romanos que o Senhor Jesus era muito mais que um descendente de Davi. Ele era o próprio Filho de Deus que sempre existiu desde a eternidade. Isso ficou provado a todos quando o próprio Espírito Santo, que nele habitava, o ressuscitou dentre os mortos. Para que os judeus aceitassem o Messias, ele deveria vir de Deus, como dizia as Escrituras, e pertencer à linhagem de Davi, para que pudesse ter o direito de se assentar no trono de Israel, a fim de governar o mundo. Portanto, não havia nenhum motivo para que alguém duvidasse que o Senhor Jesus era de fato aquele a quem as Escrituras se referiam. O problema de muitos religiosos da época do Senhor Jesus é que eles não conseguiam imaginar que Deus pudesse se encarnar e que pudesse vir reinar não como eles imaginavam, né? O reino dele é dentro do ser humano. A imagem que eles têm de um rei era de Davi, né? Um reinado vitalício, um reinado eterno. E eles pensavam que haveria um trono, né? Um trono, a expulsão dos romanos da Terra Santa. Enfim, eles criaram uma imagem, é como se eles colocassem Deus dentro de uma caixinha e se fugisse daquilo não era Deus. Então, como o Senhor Jesus veio e ele fugiu totalmente o padrão que eles criaram, então Jesus não poderia ser Deus para eles, né? Então, quantas pessoas também criam falsos pensamentos a respeito de Deus? Deus deveria fazer assim, assado, e elas se prendem a tais pensamentos e esses pensamentos aprisionam ela. Quantas pessoas são extremamente religiosas, defensoras da sua religião, e elas se tornam reféns da sua religião. Então, esse problema é um problema já antigo, né? As pessoas elas crerem demais nos seus pensamentos e pensamentos esses que só desviam ela da fé verdadeira, né? 5. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para que a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. O comentário diz chamados para serdes de Jesus Cristo. Antes de Deus nos chamar para servi-lo, ele nos chamou para sermos seus filhos, seu povo adquirido. Por isso, quando uma pessoa se entrega ao Redentor e passa a pertencer a ele, a primeira atitude que ela toma é abandonar a vida de pecados. Consequentemente, ela se torna templo do Espírito Santo, instrumento da vontade de Deus nesse mundo. Esse chamado se estende a todas as pessoas, a fim de que possam desfrutar da plenitude do Senhor Jesus nessa terra e posteriormente na eternidade. Por isso mesmo, né?
que eu digo que eu não tenho religião, mas eu sou de Jesus Cristo. E você, de quem pertence? 7. E todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça a vós e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. O comentário: é anunciada a vossa fé. Não era tarefa fácil ser cristão naquela época em Roma, pois a lei de a cidade adotar um estilo desenfreado de busca pelo prazer estava sob o domínio de Nero, o primeiro imperador que perseguiu os cristãos. Diante disso, Paulo expressou sua gratidão a Deus, pois reconhecia que, em meio a tantos desafios que se opunham à fé no Senhor Jesus, os cristãos romanos perseveraram e permaneciam fiéis, tendo sido cada vez mais difícil permanecer na fé em meio a um mundo tão hostil, individualista como o nosso. Ainda mais porque temos vivido os últimos dias mencionado no livro de 2 Timóteo 3. Contudo, é possível ser um cristão autêntico quando há dependência total do Espírito Santo e temor a Deus para resistir às tentações. Então a fé desses romanos era testemunhada por outras igrejas, né? A firmeza, a coragem, a fé, a devoção. E de fato, né, eles eram extremamente perseguidos. Se você conhece um pouco da história, eu conheço um pouco, muito pouco, mas Nero, ele colocou fogo e culpou os cristãos por terem colocado fogo na cidade, né? Mas isso desencadeou uma perseguição mais brutal ainda contra os cristãos. Então, ser cristão em Roma não era uma tarefa fácil. Mas por isso, né, por ter essa dificuldade, é que eles davam testemunhos da fé. 9. Porque Deus, a quem sirvo, em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Então, primeira coisa, sirvo em meu espírito. Então ele era livre, né? Ele não estava preso a uma seita, a uma religião, mas ele era livre em seu espírito. Assim temos que ser nós, livre em nosso espírito para servir ao nosso Senhor Jesus. E no evangelho, quer dizer, as boas novas que o Filho de Deus veio trazer, a salvação. 10. Pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ter convosco, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que, juntamente convosco, eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma. O comentário do 15, a igreja em Roma não há registro sobre quem a fundou, mas sabemos que a fé cristã já atuava entre os romanos quando Paulo escreveu essa epístola. Além disso, não há nenhuma menção a Pedro ou a outro apóstolo que pudesse ter levado a palavra de Deus a essa nação. O que sabemos é que alguns romanos e judeus que habitavam em Roma estavam presentes no dia de Pentecostes. Portanto, é possível que eles tenham levado a Roma as boas novas da salvação. E aí você vê que a semente de Deus, né, que a palavra de Deus, ela se espalhou. E a semente é impossível dela ser travada ou impedida. O diabo tentou, né? Mas é impossível. Ela chegou até nós e estou eu aqui, nesse presente século, gravando esses vídeos e continuando espalhando essa semente. Espero que ela venha chegar a muitas e muitas pessoas. Eu não estou preocupado com os gostos, nem muito menos com as inscrições no meu canal, mas a minha preocupação é que essa palavra se propague como testemunha. Ela vai testemunhar aqueles que negaram a Cristo um dia. 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Comentário:
diz: não me envergonho do evangelho. Paulo já havia sofrido diversas humilhações, injustiças, agressões físicas e verbais, além de prisões por causa do evangelho. Ele chegou até mesmo a ser considerado lixo deste mundo. Porém, nada disso fazia se envergonhar das palavras do Senhor Jesus, pois sabia que nelas estava o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Somente o evangelho pode libertar uma pessoa do pecado e livrá-la da condenação eterna. Aquilo que a medicina não pode fazer para curar o desenganado, ou o que os tratamentos não são capazes de fazer para libertar o dependente químico, e tudo o que está além da capacidade humana, o evangelho é capaz de resolver, pois é o poder de Deus que está disponível para mudar qualquer situação. Basta somente nele crer. E para o vídeo não se tornar muito extenso, eu vou parar aqui no 16. Vamos voltar a ler no próximo versículo, o versículo 16 novamente. Mas como Paulo, o apóstolo, diz, não me envergonho do evangelho, né? Ele é o poder de Deus. É o poder de Deus em nós que nos dá firmeza, coragem, força, que nos faz testemunhar a grandeza do nosso Deus, que não nos deixa abatidos, ficar no chão, prostrados, caídos, não. Ele nos ergue, Ele nos fortalece e Ele nos motiva. Olha, que Deus continue abençoando você, iluminando sua vida, e até o próximo vídeo, agora na Epístola aos Romanos.